concedendo, Senhor Jesus, a tua bênção. Concede, Senhor Jesus, a tua graça e que hoje, Senhor, tu possas nos iluminar, Senhor, que possamos entender a tua palavra, que possamos ser enriquecidos, ó Pai, tocados profundamente, transformados, Senhor. Opera em nosso meio, iluminando a nossa mente e nosso entendimento. Que assim seja, para a glória e louvor do teu santo nome, temos orado em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje a gente vai começar, sobre a homilética, A homilética de uma forma resumida. Não sei se vocês acabaram de ler, o assunto. Eu não sei se vocês... Eu não li. Seria bom depois, irmã, porque assim, como eu não fiz apostila em forma de livro, porque senão até seria cansativo, e aí teria que estar lendo, e enfim, não é que a pessoa tem muito tempo para ler, e como é um compromisso de realmente tem que estar ali, naquele momento, naquele horário, eu achei melhor fazer assim, estilo apostila, e a gente tem os argumentos ali, de uma maneira bem sucinta, e depois a gente vai discorrendo o assunto e ampliando ele, tornando ele mais claro. Então, mas se a irmã der uma olhadinha ali depois, se vocês dão uma olhadinha, vamos dizer assim, que ali está, o ensinamento básico, sucinto, resumido, daquilo que a gente vai falar. Nós vamos estar falando então sobre a homilética, que no termo original, a ideia era, o termo usado era homilos, que era um termo usado para uma conversação familiar, um discurso familiar, algo não tão formal, mas uma coisa mais familiar, Claro que com o tempo isso mudou, e hoje a definição se aplica principalmente, aos princípios gerais da retórica e oratória, para um ministério específico da pregação da palavra de Deus, Então, nós podemos ainda definir a homilética como sendo a arte, e a ciência da pregação da palavra de Deus, que estuda como estruturar, preparar, apresentar o sermão de uma maneira clara e eficaz, E nós podemos ainda resumir isso, que de uma forma bem clara para nós, que a gente não usa apenas o recurso da homilética para transmitir o mero conhecimento, mais do que isso, nós temos um objetivo, de levar o ouvinte, a ter uma comunhão com Deus, crescer em graça, crescer em conhecimento, que foi justamente isso que o apóstolo Pedro, quando escreveu a sua carta, ele mencionou sobre a necessidade de o crente ter esse conhecimento, esse crescimento, tanto em graça como no conhecimento do Senhor. E é claro que a homilética ela se propõe justamente a isso, pelo menos o objetivo que a gente tem, é justamente esse, e que a pessoa possa, através da, vamos dizer assim, da composição do sermão, levar outras pessoas, a ter um encontro com Deus, não só um mero conhecimento teórico, porque de fato algumas pessoas têm um conhecimento teórico até da Bíblia, mas infelizmente não tem nenhuma conexão, nenhuma comunhão espiritual com Deus, e eu acho que isso não tem sentido para quem prega a palavra de Deus, Então, assim, os fundamentos, de maneira resumida, eu coloquei ali, como tópicos, os fundamentos da homilética. A gente viu, que ela é uma arte e ciência ao mesmo tempo, Ela combina a habilidade prática de pregar, e o estudo organizado dos princípios, para a gente ter uma boa comunicação, Então, ela é uma arte, justamente porque, de fato, irmãos, precisa todo um esmero, toda uma dedicação. E é muito bonito ver uma pessoa que sabe pregar, não é? Uma pessoa que realmente coloca em prática essas técnicas, porque existe uma técnica por trás disso também, tá? Não é só aquele, vamos dizer, chamado mover do Espírito Santo, como nós pentecostais definimos bastante, mas também tem que ter uma técnica, senão fica uma coisa desorganizada, cansativa,
E de fato, às vezes a pessoa assim, o culto como foi? Foi uma bênção, mas o que foi pregado? Não sei, sei que estava uma benção, mas não sabe, né? Porque, claro, a pessoa não seguiu alguns princípios, né? Algumas técnicas, e aí realmente, né, houve até um mover do Espírito, né? Deus operou de fato, mas parece que ficou assim uma coisa um tanto meio a desejar, justamente por quê? Porque a pessoa não pôde, né, ganhar um pouco de conhecimento da palavra de Deus, né? Ela é uma arte, ela é uma ciência, né? E a aplicação da retórica é outro fundamento também da homilética, né? Que é a aplicação da retórica, ela utiliza de técnicas da retórica para argumentação, tá? Então aqui a aplicação da retórica é justamente o quê? Dentro desses fundamentos da homilética, a gente tem o quê? As técnicas, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Como eu falei, não é só simplesmente você pegar ali um texto bíblico e falar a respeito. Não, existem certas técnicas que a gente vai ver no decorrer da nossa lição, para que a gente possa, né, poder fazer o uso adequado, construir um sermão inteligível, e também algumas técnicas também, para quê? Para que a gente possa transmitir, não é só a composição, mas também a maneira que a gente possa transmitir, né, de maneira eficaz. Outro fundamento também, que é a clareza e compreensão, é claro que a gente vai discutir a respeito desse assunto, tá? A gente vai falar muito também a respeito desses fundamentos da homilética, que inclui, né, o objetivo, claro, que seja um discurso, né, que traga clareza e compreensão. Afinal de contas, esse é o objetivo, que a pessoa possa entender e aprender alguma coisa, né? E esse sermão deve ser claro, porque senão fica confuso e a pessoa não sabe exatamente porquê, né? Não conseguiu, eu não consegui entender bem alguma coisa, ele falou a respeito disso e tal, mas por quê? Porque faltou alguma estruturação, né? Faltou alguma coisa, faltou essa clareza, né, na argumentação. Então, dentro desses fundamentos da homilética, nós vamos estudar também a clareza e a compreensão, além do que, claro, a conexão espiritual, que como a gente já falou, né, a gente sabe que a homilética não é só simplesmente transmitir uma informação, mas também, né, conectar, né, o ouvinte, né, à verdade de Deus, tá? Então, é claro, isso também é um princípio fundamental da homilética que nós vamos estudar. E outra coisa outro fundamento que a gente vai ver também dentro dos fundamentos da homilética, né, é a preparação do pregador, né? Porque essa ferramenta, né, ela ajuda, né, a desenvolver certas habilidades na comunicação, tá? Porque existem princípios, existem regras, e a gente vai ver que vai melhorar a habilidade da pessoa na comunicação, também vai facilitar também na organização textual, na linguagem corporal, porque não é só a pessoa pregar, né? Mas o corpo, a gente sabe que o corpo também fala, né? O corpo também fala, né? E a gente vê que também esses fundamentos da homilética, ele contempla isso também, né? Que é justamente a linguagem corporal, que a gente precisa dar um pouco de atenção. Pode parecer uma coisa insignificante, mas não é, tá? Não é, muito pelo contrário. Eu não sei se você já teve alguma experiência de ouvir alguém, né, que por fato de não saber se portar e se comportar em cima do púlpito, né, você não consegue nem prestar atenção, né, na mensagem. Parece que seu olho só puxa para aquilo ali, né? Aí você vê lá o pregador, às vezes está vamos dizer assim, com essa gola aqui virada, né? Parece que o olho da gente só puxa para a gola dele que está desarrumada, né? Então, né? Ou como ele tem alguns gestos, né? Alguns trejeitos, né? Daí a gente fica só olhando para aquele gesto, aqueles trejeitos. Porque, claro, né? A linguagem corporal, ela, vamos dizer assim, ela fala bastante e às vezes ela fala até mais alto, mas que não deixa a gente escutar o que o pregador está falando. Então, é uma coisa também importante, né? Que a gente vai estar estudando, para que realmente possa haver uma transmissão eficaz da palavra de Deus, sem nenhum tipo de comprometimento. Então, são técnicas, né, esses fundamentos que a gente vai estar estudando, tá certo?
Com relação à importância da homilética, tá na página número 3, com relação à importância dela, porque pode nos parecer assim, mas antigamente ninguém estudava isso aí, as pessoas simplesmente abriam a Bíblia e pregavam. De fato era. Agora até me vem à mente, acho que foi o primeiro sermão do pastor, já de saudosa memória, agora me fugiu o nome dele. Era o pastor que foi por muitos anos pastor da Igreja Assembleia de Deus de Curitiba. Ele era um jovem ainda quando pregou pela primeira vez, né? E isso foi na década de 30, né? Ele trabalhava numa fazenda e quando ele foi convidado para trazer a palavra, né? Naquele tempo não se podia dizer não, né? O pastor pedia, tinha que pregar. E ele nunca tinha pregado. E claro que como o rapaz ele já naqueles dias era um homem de Deus, né? Sempre foi um homem de Deus, né? E naqueles dias já era um moço que andava nos caminhos do Senhor, tinha comunhão com Deus. Ele abriu, né, para ler, né? Ele leu Mateus 24, nunca tinha pregado, né? Não tinha luz elétrica, era com lampião, né? Segurava o lampião em cima da Bíblia, mas ele começou a ler Mateus 24. Quando chegou lá pelo verso 7, eu não me lembro exatamente qual foi o versículo, chegou lá pelo 7, versículo 8, por ali, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, né? Naquele dia, muitas moças, principalmente jovens, foram batizadas com o Espírito Santo, né? Então, assim, é óbvio, né, que quando falta para o homem, quando o homem não tem, justamente estamos falando isso na década de 30, de alguém que estava iniciando os primeiros passos, né? Mas o Espírito Santo já estava na vida dele, e o Espírito Santo assumiu o controle e diz, deixa que eu faço tudo, né? Ora, seria perfeito se isso sempre acontecesse, não é? Que coisa linda se a gente pudesse a todo momento contar com essa intervenção tão direta do Espírito Santo. E aí, é claro, né? A obra sempre seria realizada de forma perfeita e maravilhosa. Mas, obviamente, que isso nem sempre acontece. Então, né, tem essas ferramentas que a gente usa, né, dentro da homilética, para que a gente possa transmitir o sermão, né? Mas que também, claro, nem por isso, né, a gente vai negligenciar. A gente jamais pode negligenciar a ação do Espírito Santo. Mas se a gente negligenciar, é bom a gente fazer outra coisa. Porque negligenciar a manifestação dos dons do Espírito Santo na ministração, na pregação da palavra, né, é melhor que faça outra coisa. Está no caminho errado, tá? Apesar de que nem sempre a gente tem, né, essas manifestações, como eu citei ainda há pouco, Jesus batizando com o Espírito Santo e operando sinais, prodígios maravilhosos. Entretanto, mas o Espírito sempre está ali, né, trabalhando, né, e zelando e velando pela sua palavra. Mas então, assim, a importância da homilética, né? Então, é uma ferramenta, né, vital para a disseminação do Evangelho. Tá? É uma ferramenta, é um recurso que a gente tem, né, para divulgar o Evangelho, né? Como é que a gente divulga o Evangelho? Se não através, né, da pregação da palavra do Senhor, não é? Não só nos púlpitos, mas é claro, até mesmo, né, de maneira individual. Só que individual gera mais uma conversação, ok? Mas, entretanto, na igreja, geralmente a gente usa essas regras, né, para que o Evangelho possa ser alcançado pelas pessoas que vão vindo, vão assistindo, vão participando dos cultos, né? E não só para isso, tá? Não é só para a disseminação do Evangelho, mas também, tá? A homilética, né, é uma ferramenta para a saúde da igreja. Ora, é como a gente doutrina a igreja. Como é que a gente doutrina a igreja? Se não, pelo ensino da palavra de Deus, né? Então, é claro que a igreja, né, se não houver, né, vamos dizer assim, um zelo, um cuidado, né, na ministração da palavra do Senhor, é óbvio, tá, que a igreja, tá, vai ficando doente, porque ela não está se alimentando, tá? Então, o alimento da igreja, o que é? A palavra. Só que a palavra precisa ser ministrada, né, ensinada de uma maneira clara,
tá? De uma maneira profunda, mas de maneira, acima de tudo, compreensível para a igreja, porque também não adianta chegar lá e começar a falar de conceitos teológicos, que as pessoas vão ficar olhando um para o outro, assim, mas não estou entendendo nada desse negócio, né? O objetivo é sempre alcançar as pessoas, né? Então, é claro que, através dos recursos, né, dessa ferramenta, a gente pode alcançar de maneira eficaz, e aí a gente ter, claro, uma igreja sadia, uma igreja, vamos dizer, alicerçada na palavra de Deus. Obviamente, não é porque a gente prega que todas as pessoas vão dar ouvido, tá? Infelizmente, mais do que nunca, tá? Isso é um fenômeno não só, vamos dizer, aqui na nossa região, mas se a gente conversar com pessoas ao redor do mundo, a gente tem visto que as pessoas, né, têm sido, vamos dizer, resistentes à palavra de Deus. Não importa quanto tu fale, eles sempre têm um contra-argumento. Tá? Claro, para que seja apoiada, né, a ideia que eles têm, e para viver segundo aquilo que eles acreditam que é certo. É triste, né, mas o que a gente pode fazer é continuar ensinando, orientando, né, com o uso dessa ferramenta, mostrando textos para que a pessoa não fique, né, vamos dizer assim, enganada, né, com essas, vamos dizer assim, com essas doutrinas que estão acontecendo e surgindo a todo momento, em que algumas pessoas querem se apoiar para quê? Né, porque não querem realmente se submeter à verdade do Evangelho, tá certo? Então, a gente até colocou algumas citações aqui, tá, de grandes pregadores, né, de alguns livros, né, a gente fez as suas devidas referências, né, como Lloyd Jones. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Lloyd Jones, ele já é um pregador, já descansa com o Senhor. Eu acompanhei ele pouco tempo, porque quando eu me converti, ele logo em seguida acho que faleceu, ele já tinha falecido, mas ele fazia programações e transmissões de rádios, ele tem muito livro e muitas transmissões que você for procurar na internet, você vai ver, tá? Ele é um pastor britânico, se não me engano, ele era até juiz, e ele pregava de uma maneira muito eloquente, né? E claro, fazia uso dessa ferramenta na transmissão dos seus sermões, né? E ele diz assim, ó, sem dúvida a qualidade da pregação está diretamente relacionada à saúde da igreja. Martin Lloyd Jones, um dos mais influentes cristãos do século XX, pastor britânico, afirmou que a pregação é a tarefa primordial da igreja e, por consequente, né, do ministro da igreja, que sobretudo é subsidiado a isto, e que pode ser apresentado como uma consequência ou concretização da mesma na prática diária, né? É claro, né? Ele está falando de uma maneira bem clara, que claro, a pregação da palavra de Deus, ela é primordial, porque ela vai nortear, orientar, ensinar os crentes a viver a palavra do Senhor, né, no cotidiano, no dia a dia, né, na prática diária. É assim que a pessoa cresce em graça, mas também cresce em conhecimento e na obediência da palavra do Senhor, né? Outra coisa que a gente pode destacar dentro da importância da homilética é que ela também é uma ferramenta que ajuda o pregador a ser um dispenseiro dos ministérios de Deus, transmitindo a mensagem de uma forma fiel e eficaz. É claro que se a gente começar a fazer uso dessa ferramenta, tá, a gente vai poder transmitir a palavra do Senhor de uma maneira um pouco mais eficaz, mais fiel, porque isso vai evitar que a gente cometa alguns erros que a gente vê com frequência acontecendo. Justamente por quê? Porque falta, né, a pessoa colocar em prática, ou por desconhecimento, né, claro, obviamente, né, por esse desconhecimento a pessoa não coloca em prática, e aí vamos dizer assim, prega a palavra, mas poderia ainda ser mais eficaz na transmissão, né, ou às vezes até mesmo, né, evitar alguns erros, então por isso sendo até mais fiel à palavra do Senhor. Depois eu coloquei aqui, né, aprofundando, que a gente... vamos dizer assim, explica melhor a importância, né, com pormenores, da importância da homilética. A gente vê ali que a pregação não apenas está intimamente ligada ao cumprimento da grande comissão, né,
como se constitui, provavelmente, na principal ferramenta de condução da igreja a cumprir os seus propósitos nesse mundo. Na história dos avivamentos, desde Atos dos Apóstolos, a pregação ocupa uma posição central, sem sombra nenhuma de dúvida, tá certo? Tá? Desde os primórdios, né? Tudo começou com o quê? Com a pregação, né? Eles estavam orando, obviamente, e no cenáculo veio o Espírito Santo, encheu os apóstolos, e o que eles fazem? Houve aquele barulho, aglomerou um monte de gente, e aí Pedro viu uma oportunidade. O que ele faz? Ele prega aquele sermão no dia de Pentecostes, né? E de uma maneira tão gloriosa. E ali começa, né, o grande avivamento, e dali para frente a igreja não parou. E ao longo dos séculos também, irmãos, a gente sabe, né, que às vezes a igreja passa por momentos de frieza, de comodismo, mas de repente vem o avivamento. Mas geralmente esses avivamentos, eles são acompanhados do quê? Né, da exposição da palavra do Senhor, não é mesmo? As pessoas ficam às vezes até tarde, né, como teve alguns avivamentos, como das Ilhas Hébridas, que o povo ia para casa 4 horas da manhã, eles ficavam lá escutando a palavra do Senhor, adorando a Deus. E a gente sabe que tudo isso, né, vem justamente pelo quê? Pela transmissão da palavra do Senhor, porque é ela que vai quebrantar o coração do homem, tá? É ela que, vamos dizer, ocupa essa posição central dentro de qualquer avivamento genuíno, tá certo? Precisa estar centrado, como até mesmo Neemias, né, quando teve o avivamento também. O que ele faz? Ele construiu púlpitos de madeira, né? E eles ficavam de manhã até, né, meio-dia pregando a palavra do Senhor e explicando para o povo. Eles liam o texto e depois explicavam. Ora, isso não é outra coisa senão também, né, uma maneira de pregar a palavra de Deus, né? Então a gente sabe, né? E através dos séculos a gente viu isso, os grandes avivamentos do século XIX principalmente, né? Com Spurgeon, Moody. Então a gente sabe que veio justamente pelo quê? Pela exposição da palavra de Deus. Então, não só isso, né? Não só esse avivamento, mas também tendo uma igreja santa, uma igreja sadia, quando preza pela palavra de Deus. A igreja que não zela, a igreja que não preza, ou a igreja que, vamos dizer assim, observa a palavra de Deus de uma maneira superficial, tá? Vamos dizer, destacando coisas que interessam àquela comunidade, mas rejeitando outras da palavra do Senhor, obviamente são igrejas que não estão bem de saúde espiritual, tá? É uma questão de tempo para que, vamos dizer, seja revelado a situação, né, vamos dizer assim, doentia daquela igreja ou daquela comunidade, tá? Então precisa sim, tá, ter essa dedicação no ensino da palavra de Deus. E isso tem que ser de forma clara, direta, objetiva e fiel. E claro, dentro, né, vamos dizer, usando essas ferramentas aqui, dentro da homilética, tá, a gente vai conseguir isso de uma maneira um pouco mais clara e mais eficaz. Tá certo? Aqui eu coloquei alguns termos, tá, para a gente, alguns esclarecimentos, porque a gente vai tratar de alguns assuntos aqui. A gente vai tratar aqui, então às vezes essas palavras, né, às vezes elas podem confundir um pouco. Então eu coloquei ali, né, sobre alguns termos que a gente tem que entender bem, tá? Eu coloquei ali oratória, porque a gente já falou a respeito dessa palavra, né, oratória. E oratória é a arte de falar bem, tá? É a expressão, né, a maneira como você vai falar, vai se colocar diante do povo e falar. Então, oratória praticamente é o discurso, a fala que você vai fazer ali. A eloquência, tá? Já quando se fala que alguém é eloquente, é aquela desenvoltura que a pessoa tem, tá? Ela fala de uma maneira, vamos dizer, cadenciada, clara, agradável, né? Profunda, usando palavras bem colocadas, formando frases de maneira, vamos dizer assim, correta, um português correto, entendeu? Num tom correto. Então, assim, toda essa sonoridade, tá, seria, no caso, a eloquência, essa maneira de transmitir, né, com desenvoltura. Então, a gente chama de eloquência.
Já a retórica seria a arte de argumentar, de defender uma ideia, tá? Essa retórica, assim, você vai traçar uma ideia, né? Você traça uma tese e aí você vai defender, porque justamente é isso que é um sermão, tá? Aí quando você tem uma ideia, tá? Quando geralmente é o sermão temático, é muito mais claro de ver isso, tá? Aí você tem ali uma ideia e você vai defender aquela ideia, né? E aí você vai tudo em cima daquilo ali, tá? E você vai colocando versículos, você vai citando argumentos, tá? Isso tudo, tá? É a retórica. Essa maneira que você vai construir, tá? Todos aqueles argumentos ali, né? Para que você venha explicar de maneira eficaz e defender aquela ideia que você já defendeu lá no começo. Quando a gente for montar os sermões, tá? A gente vai ver lá, tá? A gente vai ver lá essa tese, tá? Que a gente vai apresentá-la, e geralmente a gente faz já no começo, logo após a introdução, a gente coloca a tese que a gente vai argumentar e a gente vai defender, tá? E aí a gente constrói todo um recurso, tá? Que a gente chama de retórica, tá certo? Já o discurso, tá? Esse conjunto de frases, tudo aquilo que você faz, né? Geralmente a gente fala, né, que o político fez um discurso, né? E já vamos dizer, o padre ou o pastor, o que eles fazem? Faz um sermão. Mas na verdade, praticamente, tecnicamente é a mesma coisa, tá? Até porque muitos desses políticos, tá? Eles fazem uso também dessa ferramenta aqui. Mas, já que não é aplicado, vamos dizer assim, para o contexto religioso, mas para aquilo que ele se propõe, né? Defendendo uma ideia, uma tese, enfim, eles querem defender sobre uma reforma na política, uma reforma em algum departamento, óbvio, né? Então eles constroem toda uma, vamos dizer assim, uma retórica, né, para defender aquela ideia, e ele expõe isso, né, no que nós chamamos de discurso, aonde? Num palanque, né? Nós já não falamos, não é palanque, é púlpito, mas vamos dizer assim, pode falar. É igual quando faz faculdade, tem um curso lá de oratória, né? Para a pessoa depois saber defender a tese no final, né? O trabalho de conclusão de curso. Exatamente. A oratória, né? Essa arte de falar, de se expressar, de argumentar, né? Tem tudo isso, porque falar em público não é fácil, tá? Então existem algumas técnicas também, porque a gente aprende, tá? Para controlar esse nervosismo, essa ansiedade, porque quando a gente chega no púlpito, às vezes, no começo, dá vontade de já sair correndo. Eu nunca fiz, né, o curso de oratória, mas teve gente que fez. A minha mãe foi uma que fez, né? Ela falou que no primeiro dia, assim, o auditório lá, sei lá, com 60 pessoas, e o professor manda a pessoa imitar um animal no meio de um monte de gente, justamente para perder a vergonha e, né? É que são técnicas, né? Eu não me, agora não me vem na mente, eu não sei qual foi um orador, mas estou falando já no começo, né? Não sei se ele pertencia à igreja, ou era um filósofo que defendia a tese, mas ele tinha uma dicção horrível. A dicção dele era muito ruim. Dizem que ensinaram para ele colocar 2 pedras na bochecha e ele saía correndo contra o vento, falando alto, tentando pronunciar a palavra de uma maneira, vamos dizer assim, mais clara, mais inteligível, né, mais agradável. Diz que foi assim que ele educou a própria voz. Tá? São técnicas, não sei. Isso aí, estamos falando de coisas de 2000 anos atrás, que provavelmente isso nem tem sentido hoje, mas o que eu quero dizer é justamente que as pessoas já se preocupavam com isso há milênios, né? E a oratória, tá, é uma coisa boa, tá, que a gente também vai ver alguma coisa aqui. É claro que a gente não vai estudar de maneira exaustiva, tá? Mas essa arte de falar bem, falar cadenciado. Eu tenho vários vícios, tá? Que eu teria, esse tá, visto que eu falei ele de novo, tá. Se tá aí no meu texto, eu não consigo me livrar dele, eu sei que tá errado. Eu sei que tá errado. É desagradável,
Mas é que a gente acaba adquirindo esse, vamos dizer assim, por falta de instrução no começo, a gente acaba criando esses vícios de linguagem e isso atrapalha um pouco, tá? E atrapalha sim, mas vamos dizer assim, nada também que a gente com um pouco de paciência e um pouco de dedicação, a gente não venha a perder isso, tá? Falei citar de novo, mas tá aí de novo, ele aparece, que coisa terrível. Mas são os vícios que a gente tem, a gente não percebe, tá? Mas se você pegar e gravar você falando, você vai perceber. Infelizmente, a gente é carregado de vícios de linguagem. Que, claro, num discurso público... Claro que, como o caso que a gente está falando aqui agora, que é uma coisa pouco, né? Não é formal, é mais informal mesmo, é só uma troca de ideias que a gente está tendo. Não é um problema. Mas é claro que se você estiver, por exemplo, diante de um público, num lugar, vamos dizer assim, formal, né? Fica um pouco esse né também, né, é outro vício de linguagem terrível. Isso incomoda também um bocado, mas que a gente teria que se esforçar em perder ele, que a gente acaba, por tantos anos pregando, adquire esses vícios e não consegue se livrar deles tão cedo. Mas isso a gente reconhece que não é bom e que a gente deveria se livrar deles o mais rápido possível, né? Infelizmente. Se a gente pudesse fazer um curso de oratória, né? A dicção, como abrir a boca, né? Isso tudo é ensinado no curso de oratória, né? Isso seria muito bom, seria muito agradável, porque a gente melhora muito, né? Até quando a gente faz aula de música também é ensinado, né? Como cantar, como falar, até mesmo na oratória, porque é o seguinte, algumas pessoas, como eu desafino até quando estou falando. Se eu for cantar, é um terror. Então algumas pessoas, igual eu, conseguem desafinar até falando. Mas né, quando a gente faz, por exemplo, uma aula de canto, também ajuda também. Pessoalmente, a gente sabe, por exemplo, um apresentador de televisão, que ele não desafinava nem quando estava rindo, né? Era o Silvio Santos. Silvio Santos era uma coisa, como apresentador, ele era extraordinário. Claro, também como empresário e tudo mais, ele foi um grande homem, né? A gente sabe disso. Mas, assim, ele como apresentador, então, nem se fala, né? Porque ele não desafinava em momento nenhum. E ele tinha a voz que ele tinha, daquele jeito, né? Ele foi, não sei se foi fruto de, realmente não sei, se foi treinamento ou se foi um dom que ele recebeu da parte do Senhor, eu não sei, né? Mas é claro que é agradável você escutar uma pessoa que tem um timbre de voz agradável, né? Não tem aquele timbre de voz estridente, irritante, né? Cheios de sotaques. Eu não consigo. Eu sei que algumas pessoas têm. Eu também tenho meu sotaque, né? Quem é do sul não percebe, mas uma pessoa que é do norte do Brasil, ao me escutar, já percebe, esse é do sul, né? Porque eu tenho sotaque, e isso não é tão bom. Seria bom que a gente não tivesse e pudesse falar, né? Sem nenhum tipo de sotaque, mas evitar ao máximo, principalmente aqueles regionalismos. Por exemplo, se eu começar a barbaridade e começa a usar esses termos, né, tchê e coisa, fica uma coisa, né, para quem é de outra região, se bem que se eu fizer isso no sul, não seria até desagradável, não seria até tão deselegante, vamos dizer assim, apesar de não ser a coisa certa. Entretanto, se eu fizer isso lá na região norte, fica desagradável, ou se vier alguém da região norte pregar no sul, também fica um pouco desagradável esse tipo de regionalismo, que a gente gostaria, né, que não existisse, mas que infelizmente às vezes está tão integrado na nossa vida, na nossa cultura, que a gente reconhece, né, essa dificuldade. Mas seria bom que a gente não tivesse, vamos dizer assim, esses vícios de linguagem, tá certo? Nós temos aqui, né, antes mesmo de a gente começar
entrar nas técnicas, e é por isso que eu gostaria que todos estivessem aqui, infelizmente não estão, mas eu gostaria de, antes de entrar nas técnicas, eu queria tratar, né, de algumas dicas de postura ética e moral, né, dentro do púlpito. Porque não adianta, né, se você mesmo ter um sermão eloquente, mesmo tendo um sermão, vamos dizer, bem agradável de se escutar, mas se a pessoa não tiver uma postura adequada no púlpito, né, você bota tudo a perder. Lembra que eu fiz o exemplo aqui da gola virada, né? A gente só fica olhando para aquela gola virada, né? Ou o bolso que está pelo lado de fora fica do avesso, né? Parece que você não olha para outra coisa, não consegue olhar, fica só olhando para aquele bolso virado, dá uma agonia. Infelizmente parece que o olho só puxa para aquilo ali, né? Então, assim, algumas posturas, algumas atitudes, alguns trejeitos, né, alguns conselhos que a gente vai dar, né, para que a gente não venha, né, botar a perder, vamos dizer assim, né, a mensagem que a gente vai transmitir. E às vezes é uma mensagem de Deus, tá? Não é que a mensagem não seja de Deus, mas algumas atitudes, infelizmente, dificultam essa transmissão da mensagem de Deus, tá? E bem claro, tá? Outra coisa que a gente tem que deixar claro, não é só no púlpito. A gente tem que ter uma noção de uma coisa: quem prega a palavra, quem se expõe, tem que ter uma vida ética e moral perfeita, porque senão não adianta. Não adianta. Aí você é uma pessoa que tem uma vida bagunçada, o que acontece? Vai pregar, aí a pessoa que está lá sentada no banco já na hora diz: quem é ele? Está querendo me ensinar? Olha lá, ó, o camarada lá, olha lá o fulano, olha o que ele fez, ó. Entendeu? Então, assim, não é só no púlpito, tá? Eu acho que essa conduta moral, ética, ela deve estar presente em cada aspecto da vida daquele que ministra, que prega ou que exerce qualquer atividade na igreja, porque senão é perda de tempo, não é aceitado, né? De alguma maneira as pessoas rejeitam e sempre vai ser visto de maneira, vamos dizer assim, desagradável, aquelas atitudes da pessoa, a ponto de que a pessoa, apesar de estar pregando a palavra, apesar de tudo que ela está falando é verdade, não é que ela está ensinando coisas erradas, naquele momento ela até pode estar ensinando alguma coisa correta, alguma coisa certa à luz da palavra do Senhor, mas que vai ser rejeitado pela igreja, porque a igreja simplesmente vai fechar os ouvidos, não quer ouvir, não vai querer ouvir, né? Infelizmente isso acontece com frequência, tá? Algumas pessoas que têm uma vida, vamos dizer assim, que não condiz com a palavra do Senhor, né? Uma vez foi lá em Criciúma, chegou lá um político lá, mas estou falando isso, estou falando de 30, 40 anos atrás, e aí foi querer se meter a pregar lá, né? Estava meio, estava até roxo, então, o povo ficou olhando pro outro, o que esse cara está pensando que é? Vai querer ensinar o quê para nós? Mas na hora a igreja se fecha, não aceita, não vai, pode. Eles dizem: aleluia, irmão. Cara de pau. Então, só para os irmãos, né? Claro que eu estou exagerando, porque é claro que se a mesma pessoa que é um crente, né, e não tem uma vida que condiz com a palavra do Senhor, tá? Não vai ser aceita, a mensagem vai ser rejeitada e toda dedicação, todo empenho não vai ser aceita, tá certo? Então a gente vai ver alguns conselhos, né, conselhos práticos, tá, para que, né, a gente possa pregar a palavra de uma maneira eficaz e que a igreja possa, vamos dizer assim, aceitá-la de uma maneira bem, vamos dizer assim, agradável, tá? Alguns conselhos que eu coloquei aqui, que eu acho, né, que eu julgo serem importantes, tá? O primeiro conselho para quem vai ministrar e pregar, tá? Isso não tem como fugir,
tá? Se a gente está, vamos dizer assim, no exercício do ministério da pregação do Evangelho, tá? Porque esse é o foco, esse é o objetivo, tá? A mensagem que nós temos que transmitir, Cristo tem que ser a figura central, tá? A figura central, tá, é Jesus. Então a gente sempre vai ter que falar de Jesus e da mensagem da salvação em nosso sermão. A gente não tem como ignorar isso, até porque Jesus é a figura central, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, tá? Jesus é o personagem principal. Aliás, tá, a gente sempre diz que Deus criou, né, os céus e a terra. Sim, de fato, foi Deus que criou. Só que se a gente for lá em livro de Hebreus, a gente vai ver que quem realmente, vamos dizer, criou todas as coisas foi o próprio Senhor Jesus. Porque tudo que foi feito por meio dele. E nada do que foi feito sem ele. Então Jesus, ele está lá, já na criação. Tá? Ali quando Deus fala assim, haja luz, haja firmamento, haja porção seca. Ali era a palavra de Deus que estava, né, em ação. Na verdade, quem é a palavra? João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, ali estava o próprio Cristo criando todas as coisas no céu e na terra. Então, desde o começo, tá? Desde o começo, Cristo é a figura central da Bíblia Sagrada. Tá? Então a gente não pode fugir dessa realidade, tá? A gente tem que ficar dentro disso. Então o que a gente vai pregar, tá? A gente prega a respeito de Cristo como sendo a figura central dentro do sermão, daquilo que a gente vai pregar, se propõe a ensinar. Tá? E era isso que Paulo ensinava. Tá? 1 Coríntios 2:1, 1 Coríntios 2:1 diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque em nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e a esse crucificado. Claro, ele estava onde, irmãos? Ele estava lá na igreja, lá em Corinto, né, que é na Grécia. A Grécia, nós sabemos, é o berço da filosofia, onde os homens, né, eles não se ocupavam de outra coisa, né, principalmente na Ágora, né, e de estar falando a respeito de alguma novidade. No Areópago também, né, o Areópago era mais o centro político, né, e também onde se julgava as causas, e ali também se discutia também muitas coisas, até Paulo foi levado uma certa ocasião para lá, para ser ouvido. Então assim, mas Paulo ele sempre falava a respeito de Jesus e esse crucificado, morto e ressuscitado. Tá? Lá ele poderia ter falado sobre filosofia, até porque ele também era doutor, mas ele não se propôs e não se preocupou em falar em filosofia ou usar palavras de conceitos, vamos dizer, profundos, né? Vamos dizer, não rebuscou o sermão dele, né? Ele não trouxe aqui, como às vezes, palavras enfeitadas, não, nada disso. Ele simplesmente, né, se propôs a anunciar a Cristo, tá? E o nosso objetivo é esse, tá? Anunciar a Cristo e a mensagem da salvação, tá certo? Esse, vamos dizer assim, de uma maneira geral, é claro que existem vários temas, vários argumentos para a gente tratar, mas você, ao compor um sermão, você vai ver que a pessoa de Cristo, ela vai aparecer, e ela deve aparecer, ela deve ser a figura central no exercício de cada sermão, tá? Então, não importa então o sermão que a gente pregue, tá? No final, tudo deve convergir em Cristo, por Cristo e com Cristo. Tá? Mesmo quando a gente prega as promessas de Deus, os cuidados de Deus, a gente tem que deixar claro que tudo está condicionado ao quê? A nossa fidelidade a Jesus. Tá? Mesmo porque se a gente prega, por exemplo, sobre promessas, claro que Deus tem promessa, mas se a gente não condicioná-las à própria obediência em Cristo Jesus, ou submetermos à vontade de Cristo, tá? A gente não está sendo fiel, tá? Porque é condicionada, tá? Na obediência,
né, vamos dizer, as promessas de Deus, os cuidados de Deus. É claro que Deus tem os seus cuidados de uma maneira geral e abrangente, não é mesmo? Afinal de contas, Deus dá chuva para o bom e dá chuva para o mal. Manda o sol sobre as pessoas boas e manda o sol sobre as pessoas más. Existe, certo, vamos dizer assim, essa bondade de Deus que é condicionada a todas as pessoas. Mas é claro que tem vamos dizer assim, promessas que são específicas, né, para aqueles que, vamos dizer assim, leem a Bíblia, eles vão perceber, vai se observar claramente, mas é claro que isso está condicionado o quê? A obediência. Não, por exemplo, né, como infelizmente às vezes a gente vê e escuta, né, que você vai ser abençoado se você trazer os dízimos e trazer as ofertas para a obra do Senhor. Isso não é verdade, tá? Isso não é bíblico, tá? Na verdade, em primeiro lugar está a obediência a Cristo Jesus. Em primeiro lugar está se submeter à vontade de Deus. Tá? E aí vem a bênção do Senhor. Aí você é generoso, você dá. Mas não dá porque você está pedindo alguma coisa em troca disso. Não dá porque sente no coração de dar. É voluntário. Se também não der, não é um problema. Tá certo? Não é um problema. Até porque é a graça de Deus, já que ninguém merece nada. Tudo é graça do Senhor. Então a gente vai ver que tudo, irmãos, deve convergir para Cristo. Cristo, vamos dizer, deve ser a figura central na elaboração de qualquer sermão. Tá certo? A gente não pode fugir. Esse é o tema central da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Ora, se de Gênesis a Apocalipse a figura central é Cristo, como é que no nosso sermão não vai ser? Não tem sentido. Vocês estão entendendo? Você pode falar de tantas promessas, de tanta coisa maravilhosa que Deus faz, e Deus faz mesmo, Deus é generoso, Deus é bondoso, mas jamais negligenciar, né, e deixar de falar de Jesus, tá, como tema central da mensagem da palavra do Senhor, né, que a gente está, nesse caso, ministrando, tá certo? Isso é só uma dica, tá certo? Uma dica, senão fica uma coisa, se a gente não fala a respeito de Jesus, né? Sei lá, tem gente que às vezes vai falar sobre um tema, eu já vi inclusive, a pessoa pega ali o púlpito e começa a contar um monte de histórias e fábulas, entendeu? E eu disse, meu Deus, que coisa esquisita, né? Parece que a gente não foi saciado. E eu não sei vocês, mas no sermão passado, sábado, eu falei ali sobre os 7 eu sou, né, do livro de João. Eu voltei para casa maravilhado, né? É claro que eu já tinha estudado aquela passagem, eu mesmo em casa, tinha me dedicado, mas o fato de a gente falar aquilo ali, e falar de Jesus, ali não tinha outro assunto, era só ele, não teve nada, era ele do começo ao fim, não é que ele foi citado, né? Ele foi mais do que o tema central, ele foi o próprio sermão que foi constituído ali. Então a gente vê que foi uma coisa extraordinária, quando a gente fala de Jesus, daquilo que ele faz, tá certo? Sacia, enche, completa, realiza. E quando a gente fala de outras coisas, né, igual as pessoas se ocupam em falar tantas coisas, às vezes até mesmo começa a falar de eventos que estão acontecendo. É claro que a gente pode usar, tá certo? A gente vai usar na composição do sermão, a gente pode usar manchetes, tá? A gente pode usar manchetes, né, alguns argumentos daquilo que está acontecendo. Por exemplo, se está falando sobre escatologia, é óbvio, aconteceu isso lá em tal lugar. Mas isso não vai, vamos dizer assim, ser o tema central do teu sermão, óbvio, tá? Você vai falar, você vai argumentar, você vai apresentar. Olha, isso aqui tem acontecido, aconteceu lá aquele tsunami, eu não sei, ou de repente algum evento extraordinário que você quer relatar, tá? E chamar a atenção sobre a brevidade da volta de Jesus. Mas você apresenta como uma ilustração, ok? Ok, você apresenta como uma ilustração. Não é que você vai tecer todo o teu sermão em função daquela informação ali. Está errado. Tá? O sermão ele tem que ser tecido em cima da Bíblia
sagrada, ok? Claro, obviamente, a gente faz citações, a gente cita noticiários, a gente até, inclusive, assim, ó, com cuidado, com atenção, tá? A gente até pode fazer uso de alguma fábula, mas com um certo cuidado, como meio de ilustração, desde que ela seja curta, que não seja uma coisa, entendeu? Cansativa, mas uma coisa curta, breve, de fácil entendimento, tá? Que complementa, ou seja, eu vou dar um pouquinho de esclarecimento, um vislumbre maior dentro daquilo que tu está falando. Aí, ok, não é um problema também falar sobre fábulas e tal. Mas, recordando, Cristo é o tema central. Se não for assim, o nosso sermão está, de alguma maneira, equivocado. Tá certo? Então tem que ser cristocêntrico, ou seja, Cristo no centro, né? Tá, outro conselho, tá? E outro conselho que a gente quer dar, né? Outro conselho prático, é que a gente deve dar uma atenção especial, tá? Uma atenção especial à nossa vida devocional, tá? Quem prega, quem exerce qualquer atividade na igreja, tem que dar uma vida especial, né, uma atenção especial à sua vida devocional. Porque quando a gente está em comunhão com Deus, tá, a gente vai ver que Deus começa a trabalhar em nós e através de nós, não só em nós mesmos, porque Deus começa a trabalhar em nós, tá? Hoje eu passei o dia meditando sobre um tema, um assunto que eu vinha pensando, né? Mas hoje parece assim que ganhou mais força, um certo comportamento que eu tenho, que às vezes eu acabo falando muito de mim mesmo não tanto no púlpito, mas no dia a dia, nas conversas e tal. E eu comecei a pensar e tal, mas isso tudo o que é? Fruto daquilo que eu estava meditando aonde? Na palavra de Deus. O fato é, a gente está examinando a palavra começa a falar com nós, aí a gente começa a pensar, poxa, mas é verdade mesmo, né? Para que isso? Eu acho que eu estou exagerando, não devo agir dessa forma. Eu acho melhor, seria mais prudente eu agir desse outro jeito. Tá vendo? Aí a palavra de Deus, ela começa primeiramente a trabalhar em nós. Você, essa vida que a gente tem com Deus, ok? E aí depois sim, Deus também começa a trabalhar através de nós, para alcançar as outras pessoas, porque aí aquilo que a gente fala tem um direcionamento, às vezes as pessoas nem falam, mas a gente está falando com outra pessoa, tenho certeza que você já teve essa experiência, tá? E a pessoa está ali atenta, porque aquela pessoa está vendo que você está sendo usada, tá, por Deus para falar com ela, e você às vezes nem percebe. Como hoje também, eu conversando com o pastor Vicenzo, a gente conversando sobre a obra missionária e tal, né? E agora ele está fazendo uma obra missionária muito linda. Ele está expandindo também mais para a região central da Europa. E ele conversando, uma conversa bem amigável nós dois, e eu vi que Deus começou a usar ele. Na hora que Deus começou a usar ele, eu fiquei bem quietinho, assim, fala, Senhor, teu servo ouve, entendeu? Duvido que ele tenha percebido, talvez, não sei, de repente pode que tenha percebido, mas eu na hora percebi. Vocês estão entendendo? Então assim, é por isso que a gente precisa ter, tá, essa atenção especial para a nossa vida devocional, tá? Porque Deus não só vai falar conosco e trabalhar em nós, mas Deus também vai agir, né, através de nós para alcançar as outras pessoas de uma maneira eficaz. Porque, claro, a gente vai falar o quê? A necessidade da pessoa, não é? Não é que a gente vai falar coisas aleatórias, coisas sem sentido, né? Porque no mundo é assim, se conversa tanta coisa, futebol, não sei o quê, papapá. Não é que a conversa, mas até é uma conversa descontraída, mas assim, é só naquele âmbito material, não é? Agora, quando a gente conversa as coisas espirituais, né, a gente começa a ver uma transformação não só dentro de nós mesmos, e às vezes através de nós, as outras pessoas também possam ser mudadas, né, aperfeiçoadas
Então é importante, tá? A gente dar essa atenção especial à nossa vida devocional, tá? Principalmente quem exerce alguma função na igreja, principalmente, tá? Ninguém partilha coisas que não tem. Eu posso partilhar alguma coisa desde que eu tenha. Se eu não tenho, eu não posso partilhar, porque se eu não tenho, eu não posso dividir com outro aquilo que eu não tenho. Zero não se divide, né, com nada. Então, zero não pode ser dividido. Então, é claro, né? A gente precisa, tá, ter essa atenção especial. Tá? Não quero dizer que com isso a pessoa tenha que viver de joelhos. É claro que existem pessoas, a gente entende isso perfeitamente. A gente conhece pessoas que têm um chamado de Deus para a oração, para a intercessão. E passa horas de joelho, não é? A gente sabe. Não é tão bom. Aí quando a gente precisa de uma bênção, o que a gente faz? Pega o telefone, dá aquela ligadinha básica, né? Não sei se você faz assim, mas quanto eu faço. Né? Eu ligo. E aí eu só fico conversando, e só fico ali, né? Só na expectativa, né? Deixa que Deus vai usar. E Deus usa, Deus fala. A Deus às vezes traz uma mensagem, ó, Deus está me mostrando. Ou outras vezes, não. A pessoa só no falar, né? A gente já percebe que Deus está usando aquela pessoa. São pessoas que têm, vamos dizer assim, esse dom, né, de orar, ter uma vida de oração. Agora, mais profunda. Porque vida de oração todos nós temos que ter, ok? Um pouquinho, sei lá, pelo menos 1 hora por dia, hora ou meia hora de manhã, meia hora à tarde, tá? Hora que você puder. Isso é importante a gente ter, tá? Essa vida de oração. Não só naquele momento no secreto, no solitário, né? Quando a gente está sozinho com o Senhor, mas durante o dia também. Mas eu estou dirigindo o carro. Estou orando. Né? Senhor, peleja, Senhor da vitória, Senhor, me ajuda aqui, me ajuda lá, me orienta, me ensina. E eu fico, claro, conversando com o Senhor, atento, claro, né, ao trânsito, mas em espírito ali, né, orando, né, buscando ao Senhor. Né? A gente precisa estar sempre atento, em comunhão com o Senhor, tá? Então a gente precisa sim, tá? Ter essa identidade, tá? Essa comunhão, tá? Com Cristo. Porque como é que a gente vai falar de Jesus se a gente não tem uma vida com Jesus? Não é possível. Não é possível. Até porque Cristo, ou cristianismo, melhor dizendo, não é uma religião teórica. Ela não é. Ela é prática. Tá? Não que ela não tenha conceitos teológicos. Teóricos, ela tem, mas na sua essência, tá? Na sua essência, tá? O cristianismo é uma coisa prática. O cristianismo é uma experiência de vida que a pessoa tem. É uma transformação que acontece porque ela teve um encontro pessoal com Cristo. Um exemplo clássico disso, o encontro de Paulo, né? Ali é bem visível, é bem claro, tá? Mas de alguma maneira, cada um de nós experimentou isso, né? Claro que Paulo foi um caso, vamos dizer assim, atípico, né? Porque, de fato, Jesus apareceu, né? Foi uma coisa física mesmo, né? Não é que foi uma coisa no âmbito espiritual, foi realmente físico, tá? Ele apareceu de fato, ele ficou cego, teve consequências físicas e algumas pessoas ali que estavam com ele também viram, né? O rumor e tal, mas ficaram sem entender o que estava acontecendo. Mas foi realmente um fenômeno físico nessa aparição. Mas de alguma maneira para nós também, tá? Nós tivemos esse encontro. Um dia eu tive esse encontro com Jesus. Eu me lembro. Eu entrei naquela igrejinha pequenininha de madeira, né? Ali o Senhor falou comigo. Ali o Senhor quebrou meu coração. E eu dobrei meu joelho lá na frente. Me lembro como fosse hoje. Ali eu confessei os meus pecados. E ali a minha vida foi mudada, ali a minha vida foi transformada. Então, assim, a gente precisa ter isso, tá? Precisa ter esse encontro com Jesus, tá? Não só uma vez, tá? Porque foi quando a gente teve a conversão, mas que isso seja uma prática diária, tá? Porque aquele sermão eficaz, geralmente é assim, tá? Um sermão eficaz é aquele que é baseado na palavra de Deus,
tá? Mas que ele é evidenciado pela experiência da pessoa, que a pessoa teve com Cristo. Porque a pessoa que realmente teve um encontro com Cristo, tá? E ela vive com Cristo, quando ela fala, é diferente. Porque é uma coisa que ela viveu, é uma coisa que ela, vamos dizer assim, ela vive aquilo ali. Aquilo ali é real para ela. Ela está falando não de um conceito teórico, distante, não. É uma coisa que ela vive, é uma coisa que está nela. Ela só está transmitindo aquilo que ela mesma experimentou, vivenciou. Tá? É claro que o sermão é baseado na palavra do Senhor. Tá? Como eu falei, o cristianismo ele não é uma religião teórica. Tá? O cristianismo, essencialmente, ela é uma religião prática, em que a pessoa tem esse encontro, essa transformação, e essa transformação tem que ser diária, contínua, tá? É um processo. Vai ter dia que a gente vai orar e não vai sentir nada. É triste ter que dizer isso, porque eu gostaria que fosse diferente. Mas vai ter dia que a gente vai dobrar o joelho, vai orar e não vai sentir nada. Parece que a oração nem subiu, né? Parece que a oração nem subiu. Então, mas a gente sabe, não, hoje foi assim, mas a gente não desiste, a gente continua esse processo de busca, né, de aperfeiçoamento, tá certo? Porque é um processo contínuo na presença do Senhor, tá certo? Uma outra coisa importante, tá, que a gente precisa destacar, tá? Principalmente é uma dó que seria tão bom, talvez até um dia pregue isso na igreja, ou eu falo na reunião de obreiro, mas a gente tem que pregar o que vive, né? A gente tem que pregar o que vive, tem que tomar muito cuidado com a hipocrisia, tá? É assim, ó, Deus ele não tolera. A gente viu isso no ministério de Jesus. Ele não tolera a hipocrisia, né? Os demagogos. Jesus não, é difícil, ele resiste. Jesus não consegue nem, vamos dizer assim, aceitá-los de uma maneira pacífica, tá? Ele sempre vai censurar, tá? Era isso que Jesus fazia com frequência, né? Aos fariseus, aos escribas, né? Por quê? Porque eles eram o quê? Hipócritas, tá? Eu sei que algumas pessoas, né, acham e comparam, tá, o zelo dos fariseus com religiosidade. E aqui está o engano. Não é. Não é. Eles ensinam direto. É triste, mas eles ensinam e ensinam errado, tá? O problema dos fariseus, tá, não era o zelo que eles tinham. Não é. Não é. Não era o zelo, que alguns chamam de religiosidade, tá? Mas o problema deles é que eles ensinavam coisas que eles não praticavam. Eles ensinavam, mas não faziam. E por isso eles chamam de hipócrita, tá? E quando faziam, faziam para ser visto pelos homens. Mateus 23 fala bem claramente isso que eu estou dizendo, tá? Mateus 23, capítulo 23 e o verso 2 diz assim: Jesus está censurando, né? Censurando os escribas e os fariseus. Ele está dizendo assim, ó, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Tá? Jesus está dizendo assim, olha, eles estão sentados na cadeira de Moisés, ou seja, eles são os catedráticos, eles que são aqueles que ensinam, eles estão ali para ensinar o povo, né? Os fariseus, escribas. E Jesus diz, olha, vocês observem tudo que eles disserem, tudo que eles mandar fazer, faça.
Tá? Não é que o grande problema é que eles dizem assim, isso é religiosidade. Jesus está dizendo aqui, é tudo que ele mandar fazer, faz. O que o escriba e o que o fariseu mandava fazer, faz. Observa. O que Jesus está dizendo assim, mas faça da maneira certa. Jesus estava corrigindo o erro. Jesus não estava dizendo que o zelo dele estava errado. Em momento nenhum. Pelo contrário, Jesus até abonou. Jesus até disse, o zelo dele está certo. O zelo dele está correto. O problema, tá, é que eles, né, não procedem de acordo com aquilo que eles falam. Porque eles dizem, mas não fazem. Tá? Então o grande problema é que algumas pessoas, religiosidade. A gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque é um ensino que pode nos levar por caminhos tortuosos. Porque senão daqui a pessoa assim pode dizer, mas esse tipo de roupa é religiosidade, entendeu? Aí a pessoa abre um precedente para quê? Para andar de qualquer jeito, porque afinal de contas, aquele zelo que a pessoa tem de ter uma vestimenta santa, uma vestimenta, vamos dizer, com modéstia, com pudor, né? Para algumas pessoas é visto só como que religiosidade. Não está errado. É um ensino errado, equivocado. Temos que tomar cuidado. Não é como começa um ensino, mas aonde aquele ensino te leva. Tá? Aonde aquele ensino está levando. Então o que acontece? Quando eles começam a falar assim, religiosidade vai dando até uma picaceira no sangue, né? Porque eu vejo que às vezes a pessoa está levando para quê? Para o liberalismo, né? Para a prática, né? De viver de qualquer jeito, de qualquer modo, porque afinal de contas tudo é associado a uma religiosidade, enquanto que na verdade, tá? Se trata de zelo. Quando você anda de maneira decente, pacata, modesta, com pudor, seja homem, seja mulher, seja em qualquer dos sexos, na verdade, tá? É zelo, é dedicação, tá? É um zelo que a pessoa tem. Então assim, e o Senhor Jesus, olha, se eles disserem para vocês fazer tudo que o fariseu faz, né? Faça, pode fazer, tudo que ele está falando para fazer, pode fazer, observa, faça. Tá? O que vocês têm que fazer é não fazer o que eles fazem, porque eles dizem, mas não fazem. Tá certo? Então assim, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com a hipocrisia, né? Para que a gente não venha a cair nesse mesmo erro dos fariseus de falar uma coisa, mas a nossa vida, né? A gente está vivendo de uma outra maneira. Isso não é aceitável. Tá? Isso foi muito censurado pelo Senhor Jesus, tá? Os fariseus foram censurados justamente por causa disso, por causa da sua hipocrisia, tá? Porque Jesus não consegue, não dá, ele não aceita, tá? Agora, se a pessoa é zelosa e faz aquilo ali para a glória de Deus, não, eu faço porque eu quero que Cristo seja glorificado na minha vida, eu faço porque eu me sinto bem, eu sinto que eu estou honrando a Deus com a minha atitude, com o meu zelo, tá? Eu já escutei gente falando, né, que tem gente que vai cedo para a igreja, chega cedo na igreja e não sei o que, isso é religiosidade. Assim, não é religiosidade, é zelo. É zelo, é gostar das coisas de Deus. É a pessoa que gosta das coisas de Deus, né? Ou qualquer atitude que você faça, né? Que você faz, né? De maneira, vamos dizer assim, regular na sua vida, como a gente tem um momento de oração, tem aquele momento de oração, isso não é religiosidade. Isso é zelo, é vontade de ter comunhão com Deus. Não tem nada a ver com religiosidade. Até porque os fariseus oravam. E Jesus nunca disse, vocês não devem orar, porque os fariseus oravam. Então não ora também. Muito pelo contrário. Ele corrige, né? Se a gente for ver, ele ensinando, Jesus está dizendo, né, que deve orar. Né? Deve orar, mas orar da maneira adequada. Ok? Então, essa correção que a gente precisa deixar bem claro para que
senão as pessoas têm uma visão equivocada, errada, distorcida, né, da palavra de Deus, tá certo? É que hoje em dia o evangelho está sendo distorcido, né, pastor? É como o pastor falou sobre a pregação. Se a gente for escutar qualquer um que prega, nós começamos a se perder, porque se for pro YouTube, tem de tudo ali, né? Tem, infelizmente tem. E aí... Eu sei porque as vestimentas a gente aprendeu de um jeito, né? A gente, e depois aí a gente começa a escutar o evangelho distorcido, a gente começa, se a gente não estiver bem com Deus, a gente mesmo se perde sabendo que está tudo errado. Exatamente. Porque assim, ó, você fosse privilegiada, porque assim, você pegou aquele evangelho bem no começo, né? Onde foi bem... Eu tinha 10 anos, né? Quando... Escola dominical, provavelmente você frequentou... Então, assim, tudo isso você aprendeu, entendeu? Então, assim, hoje é apresentado tudo esses conceitos como religiosidade. Para quê? Para criar um evangelho de permissão, pernicioso, vamos dizer assim, é melhor a palavra, pernicioso, em que as pessoas, né, querem viver de qualquer jeito. E não é. Não é que aqui agora a gente está dando o modelito da roupa. Como é que tem que ser a roupa da mulher? Não é isso. Não é o modelo. Tá, é o que ensina a palavra do Senhor. Modéstia, pudor. Tá certo? Um pouquinho de discernimento, eu acho que todos nós temos. Nós sabemos o que está certo e o que está errado. Exato. Então, assim, infelizmente, às vezes o que acontece é que algumas pessoas se deixam levar, né, por essas coisas. Por quê? Porque eu gosto disso. Né? Aqui foi orientado, né, na palavra do Senhor de que nos últimos dias os homens procurariam, né, doutores segundo a própria concupiscência, não é? Claro, as pessoas vão procurar pessoas que estão de acordo com aquilo que eles acreditam e quer saber, vão achar. É o que mais tem. É o que mais tem, como você falou. E detalhe, se começa a escutar, bagunça a cabeça. Bagunça, então a gente tem que tomar cuidado, porque teve uma ocasião que alguém veio me questionar a respeito de alguns conceitos, né, da Bíblia Sagrada. Eu percebi, olha, pelo fato de ser algo que está sendo ensinado atualmente, eu percebi na hora, está escutando alguma coisa meio estranha por ali. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque numa das regras que a gente estudou sobre a hermenêutica é que a gente deve considerar, tá, o ensino histórico da igreja, tá? Não é regra, tá? Mas é muito bom a gente olhar, tá, e considerar e levar em conta o ensinamento histórico da igreja. O que a igreja ensinava ao longo das eras, ao longo dos tempos, tá? Porque o que a gente tem visto é muita gente nova ensinando um monte de coisa, né? Mas que se a gente for examinar a fundo, a gente vai, isso questionando até posições históricas da igreja, tá? Questionando posições históricas da igreja, tá? Mas se a gente for estudar a fundo, a gente vai ver, tá, que aquele posicionamento histórico, na maioria das vezes, está correto. Então, é uma boa regra, não é definitiva, não é verdade, tá? E a gente também não vai se basear, vamos dizer assim, no ensinamento histórico da igreja. Óbvio, a gente se baseia no quê? Na Bíblia, obviamente. Mas é sempre uma boa prática, porque na maioria das vezes, quem está errado é a geração nova e não a geração antiga. Porque foram séculos debatendo aquela doutrina. Não foi só uma pessoa, entendeu? Um falou, o outro acrescentou, o outro esclareceu. Então eles foram criando aquela doutrina, deixando ela clara, compreensível, entendeu? Ao longo de séculos. Aí chega alguém, né, e aí começa a ensinar um evangelho distorcido. A gente tem que tomar muito cuidado, como foi o caso aqui, né? As pessoas ensinando, né, religiosidade, né? Aí a pessoa que quer andar pelo caminho tortuoso,
ela vai dizer, por que eu vou usar? Né? Isso aí, eu posso ir para a praia e botar a roupa que eu quiser, eu posso botar roupa de banho, eu posso... pode, né? Assim, cada um tem um livre-arbítrio para fazer, ninguém vai proibir ninguém, né? Agora, a gente ensina e orienta, isso não é bíblico, isso não é de Deus, e isso pode trazer prejuízo e trazer problema lá na frente, né? Então, a Bíblia não diz que a gente tem que se expor desta maneira. Mas é tudo religiosidade, o mal está nos olhos de quem vê. Aí faz uma citação assim, mas onde é que está isso, né? Então, faz as citações absurdas, né? Então a gente tem que tomar cuidado, que é o que a Bíblia ensina: modéstia, pudor, decência, tá? E aí, porque é tudo religiosidade. Não é. É zelo, é dedicação. Quando tu vê, por exemplo, uma senhorinha que se levanta toda madrugada para orar. Aí ela ora, e está lá orando, ora pelo pastor, ora pela igreja, entendeu? E começa a orar por todo mundo. E você sabe, a pessoa tem até uma listinha para ela não esquecer. Ela vai lá, ela ora por todo mundo. Aí vai me dizer que isso é religiosidade? Isso é zelo. É zelo, né? Senão a profetisa Ana, que estava no templo servindo ao Senhor por 84 anos, servindo ao Senhor com jejum e oração. A Bíblia é clara, ela servia ao Senhor com jejum e oração. Tá? Vamos dizer assim, o serviço dela a Deus era esse. O que ela fazia? Orava, jejuava, intercedia, clamava pelas pessoas. Aí agora a gente vai associar esse comportamento a uma religiosidade? Isso é zelo. Eu quero ser religiosa, se então eu quero ser religiosa. Como é que é? Se a gente associar isso à religiosidade, então eu quero ser religiosa. É verdade. Não, quem dera de nós todos ser assim, né? Então, claro. Orar e jejuar. Tu vê, ela foi casada por 7 anos, né? Profetisa Ana. Ela foi casada por 7 anos, infelizmente o esposo dela faleceu. E o que ela faz? Ela não foi casar com outro marido. Ela poderia, não é que ela não poderia, se ela casasse ela ia pecar, não, nada disso, mas ela escolheu, foi uma escolha dela, tu tá entendendo? Ela escolheu, não, sabe de uma coisa? Agora eu quero servir a Deus, eu vou viver orando, jejuando e servindo a Deus. E essa atitude dela foi desprezada pelo Senhor? Não, ela foi honrada. Ela foi honrada pela atitude dela. Então, assim, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com o que a gente escuta por aí. Justamente porque são ensinamentos travestidos de libertinagem, em que a pessoa, o que acontece? Ela quer viver naquela prática, entendeu? Ela quer caminhar por aqueles caminhos tortuosos. Tá? Ela quer... É porque a pessoa é rebelde por natureza, entendeu? É uma rebeldia que está dentro dela. E aí ela vai procurar alguém que satisfaça os interesses dela e as crenças dela, aonde? Principalmente, né? Na internet. Vai achar, não há dúvida. Vai ter igreja para todo tipo. Agora, lá na frente, vai dar problema. Hoje, as pessoas têm liberdade para fazer o que querem. Mas não é agora, o problema é depois. O problema é depois. E aí? Chega lá na frente e diz: ixi, não vos conheço. Apartai-vos de mim. Senhor, Senhor, no teu nome não fizemos muitas maravilhas? Apartai-vos de mim. Não vos conheço. Vós que praticais o quê? Iniquidade. Então, assim, é bom a gente tomar cuidado. Tá? Eu sei que quando a gente começa a ensinar, vamos dizer assim, realmente a vontade de Deus, que é a santificação, que é o desejo de ter uma vida santa, íntegra, tá? Não é fácil. Sempre vai ter pessoas com opiniões contrárias, pessoas que vão tentar denegrir a imagem, expor publicamente, de maneira grosseira, entendeu? Coisas, entendeu?
ou mesmo, sei lá, eu nem sei porque estou falando isso, mas de uma maneira geral a gente vai padecer tribulação, perseguição, mas aquele que realmente faz a vontade de Deus, porque é na Bíblia, é a palavra do Senhor, que aqueles que quiserem ser fiéis padecerão perseguição, não é? Agora, se a pessoa quer viver de qualquer jeito, em conformidade com o mundo, não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum de aceitação do mundo. Agora, a pessoa que realmente quer se dedicar, com certeza vai encontrar sempre algum tipo de dificuldade, algum tipo de obstáculo. Tá certo? Nós avançamos, né, são 21 e 12, né, a gente já concluiu o nosso dia de hoje. E pena que não teve mais irmãos para participar. Eu até vou anotar aqui onde é que a gente parou. Aqui, para a gente dar sequência na aula que vem. E se os irmãos também quiserem acrescentar alguma coisa, quiserem falar alguma coisa, tem liberdade, para a gente depois na hora já estar orando também. Querem falar alguma coisa? Querem acrescentar alguma coisa? Eu só ia falar para o pastor que, assim, infelizmente eu vivi, né, uma fase que eu tive líderes que era o famoso faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Uhum. E é triste, né, porque as pessoas até têm conhecimento da palavra, têm discernimento e tudo, mas acabam que não praticando, né? E isso prejudica principalmente né, no futuro, como o pastor falou, às vezes não é nem no momento, né? Não, isso traz... Mas é depois. Vai trazer prejuízo. Infelizmente, vai trazer prejuízo espiritual. Tá? Depois a pessoa não sabe por quê, né, que está acontecendo essas dificuldades e tal, esse prejuízo espiritual, mas porque não tem a bênção, né? Por outro lado, a pessoa, tá, que realmente se propõe a servir a Deus com zelo, vai padecer perseguição. Vai ser taxado de santarrão. Isso a gente escuta, tá? Então, infelizmente, tá, a gente passa. Só que lá na frente, os frutos é que demonstram quem está certo e quem está errado. Sempre é os frutos. Sempre é os frutos. Não tem jeito. É olhar os frutos. É o que ensina a palavra do Senhor. Não é o momento, naquela hora. Porque, afinal de contas, até o ímpio prospera. Tem ocasião na vida que o ímpio vai bem, e às vezes até vai melhor do que o crente, não é? Verdade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente olha os frutos. Aí depois tu olha a vida da pessoa, aí tu começa a perceber, né? Que é pelos frutos que a gente vai perceber, né? Quem realmente serve a Deus, e vale a pena servir a Deus, e vale a pena ser fiel, porque a gente não perde nada, nunca perdeu nada quem é fiel ao Senhor. Não que a gente não tenha luta, a gente tem, tá? Mas no fim a gente sabe que a gente está na mão do Senhor, a gente está nas mãos de Deus, é Deus que cuida. Não tem coisa melhor do que a gente dormir em paz, não tem coisa melhor do que a gente estar seguro. Por exemplo, no dia da partida, tá? Eu não sei se você já passou pela essa experiência. Eu tinha lá fazendo a cirurgia e eu estou falando de mim de novo. Pode falar. Eu juro que eu estava pensando o dia todo, mas no fim eu acabo, enfim, mas agora já comecei. Mas assim, eu estava fazendo a cirurgia e aí começou lá a dar uns problemas lá dentro na cirurgia. A enfermeira que chorava, nossa, foi uma coisa horrível. Derrubava coisa no chão, o médico chamando palavrão, bem ruim. Aí eu me acordei naquela hora ali, eu estava com um tubo no rosto, não era para estar com aquele negócio, mas botaram. Aí a enfermeira chorando e tudo, aí o que eu fiz? Eu só orei, Senhor, se o Senhor quiser me levar, pode levar. Eu estava tranquilo.
É nessa hora que faz a diferença. Não é no dia a dia. No dia a dia não muda. Pelo contrário, às vezes no dia a dia, nós temos uma situação até pior e desfavorável no dia a dia. Mas naquele momento ali é que faz toda a diferença. Porque eu estava ali e pensei, Senhor, se o Senhor quiser me levar, leva. Estou pronto. Agora, Senhor, se não é para o Senhor me levar, Senhor, eu queria voltar a dormir. Aí eu orei. Eu queria voltar porque eu não quero ver isso aí. Pô, estava feio demais o negócio. O médico brigando com outro médico, eu não sei o que está acontecendo. Coisa, porque eu não via, porque tinha um pano na minha frente assim, né? Eu não via. Então, naquela hora, é que faz a diferença. É você saber que está em paz. É você saber que está tranquilo. É você saber que deu. O que eu pude fazer, se eu não fiz, mas o que eu pude fazer, eu fiz. O melhor que eu pude, eu fiz. Né? Assim, no sentido, claro, que a salvação é pela graça, a gente sabe. Mas é que a gente está ciente que a gente não foi negligente nas nossas responsabilidades. Porque o crente tem responsabilidade. E é isso que as pessoas não entendem. Tá certo? Vamos estar orando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por esta reunião maravilhosa. Senhor, podemos falar da Tua palavra. Foi tão bom, Senhor, foi tão gratificante. Senhor, possa abençoar as Tuas filhas, ó Pai, que participaram, tirar esse momento para estar meditando na Tua palavra, se aperfeiçoando, entendendo, Senhor, a Tua vontade. Dá graça, Senhor Jesus, a Tua serva, Senhor Jesus, irmã Fabiana. Dá ela saúde, dá ela vitória, ela precisa da Tua bênção, Senhor, seja com ela, dando muita graça, muita força e vitória. Dá vitória, Senhor, também a Tua serva, irmã Renata, guardando, livrando, dando força, dando vitória a ela, toda a sua casa e família. Pedimos a bênção, a graça, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Senti a presença do Senhor. Eu também. Cada terça-feira tem sido muito edificante para mim. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a família de vocês. Paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Paz.